dia, paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Uma semana muito corrida, uma semana de muito trabalho. Não sei como é que foi a sua semana, mas a minha semana foi bem corrida. E hoje, infelizmente, os irmãos viram chegando atrasado, perdi a hora. Então, antes da gente começar qualquer coisa, assim, para mim, mas para você também, respire fundo e faça um... Isso. Coloque sobre o Senhor as suas expectativas, a sua esperança nessa manhã. Não deposite sobre mim, mas deposite sobre o Senhor as suas expectativas. Amém? Bom, algumas semanas atrás foi trazida uma mensagem, né? O meu pai trouxe uma mensagem falando sobre uma das características do amor de Deus. Falando sobre, na verdade, a gente está caminhando nessa construção das características do amor de Deus. E num determinado momento, acho que foram há 2 domingos atrás, num determinado momento da mensagem, ele falava sobre as crises que a gente tem vivido, sobre a crise política, a crise econômica, e como isso tem dividido a gente como igreja, não apenas a 100, mas outras igrejas, enfim, a igreja como um todo. E em um determinado momento ele citou um texto, ele só passou por esse texto. Quantos aqui estavam no domingo sem ser o retrasado? Quantos estavam no domingo retrasado? Ele citou bem rápido esse texto. Ele falou sobre Apocalipse 4, ele citou sobre como há um Deus, né, sentado num trono, há um Senhor sentado num trono, que rege todas as coisas. E esse texto foi apenas citado, mas aquilo martelou na minha cabeça, martelou no meu coração. E eu fiquei pensando, nossa, realmente, existe um Deus que está sentado num trono, e esse Deus é grande. Ele é grandioso. E como às vezes a gente esquece ou simplesmente, não sei, as crises, a crise aí fora, as nossas próprias crises, os nossos problemas, nos fazem esquecer da grandeza desse Deus. Então, nessa manhã, eu queria te convidar, se você está com o seu celular, a sua Bíblia está no celular, tudo bem, mas se você puder, nessa manhã, essa pregação ela surgiu no meu coração e durante a semana eu fui remoendo e chorando sobre isso, o quanto eu preciso lembrar da grandeza de Deus. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouco da grandeza de Deus. Então, se desligue um pouco do seu problema mesmo lá fora, aquilo que está talvez te atrapalhando de lembrar o quão grande é o Senhor na sua vida. Então, nessa manhã, eu queria que a gente entrasse junto nesse caminhar de um batismo de... Uma palavra que o Guilherme me falou, uma rede de jovens, eu não esqueci. Um batismo de convicção. Mais importante até mesmo do que as manifestações sobrenaturais que Deus pode fazer, é nós termos um batismo de convicção. Então, nessa manhã, seja um batismo de convicção no seu coração e na sua mente, da grandeza do Senhor sobre a sua vida. E que seja uma manhã de glória também. Que seja uma manhã onde a presença do Senhor se manifeste nesse lugar. Então, antes da gente iniciar realmente a palavra, de entrar realmente nos textos, nós vamos passear por 3 textos nas Escrituras, e juntamente com esses textos nós também cantaremos algumas canções que vão trazer ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, a grandeza desse Deus. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia lindo que faz lá fora. Pai, esse clima agradável, obrigado, Senhor, pelo canto dos pássaros, obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu um domingo maravilhoso para a gente, Pai. Senhor, eu não sei, Pai, eu não sei como meus irmãos vieram até aqui nessa manhã, eu não sei como eles vieram, eu não sei qual foi o problema que os trouxe aqui, eu não sei se estão passando por problema nos seus casamentos, na sua mente, ó Pai, na sua saúde, eu não sei qual é, mas que nós possamos lembrar, Senhor, quão grande és Tu, Senhor, quão grande és Tu, Pai, que nós possamos lembrar disso, Pai, e possamos cantar, Senhor, como diz essa canção, Pai, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Suas mãos, Pai, que nós cantemos isso, cante comigo. Senhor meu Deus, eleve o seu coração a Ele. Eu maravilhado contemplo a Tua Pode cantar na sua versão, na versão que você aprendeu. A terra e o mar e o céu todo estrelado
me vem falar da tua perfeição. Sim, Senhor. Todos juntos. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cante. Então minha alma canta-te, Senhor. Entregue o seu coração nessa manhã. Grandioso és tu, grandioso és tu. Abra sua Bíblia comigo. Sim, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Faça um ambiente de adoração nessa manhã. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei se você teve tempo de orar, eu não sei se você teve tempo de cantar para o Senhor. Então, nessa manhã, se entregue seu coração, suas preocupações, não olhe para mim, olhe para essa cruz aqui e adore ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo... Peço perdão, irmãos. É Jeremias. Esse vai ser o segundo texto que nós vamos ler. Se quiser deixar marcado, pode deixar marcado. A gente vai ler Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Se você abriu, pode dizer amém? Então, a maioria abriu. Ah, está lá na frente também. Está cortando, mas está ali. Jeremias 10, a gente vai ler do 2 até o versículo 6. E vai dizer o seguinte: não aprendam o caminho dos gentios. Assim diz o Senhor, né? Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque, e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Aleluia. Esse texto de Jeremias, né, do profeta Jeremias, ele está falando, olha, assim diz o Senhor. Então o Senhor está falando, ele dá uma orientação para o povo de Israel, e ele dá uma orientação dizendo, olha, não aprendam o caminho dos gentios. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre a mensagem que foi trazida algumas semanas atrás, que a gente falava um pouco sobre a crise política, sobre a crise econômica e tudo aquilo que foi falado nas últimas mensagens. E eu pensei, Jeremias fala, olha, não aprendam o caminho. Parece que a gente se amoldou àquela velha história de a igreja, o mundo na igreja, né? E a gente sempre tendia a achar que o mundo na igreja era beber, fumar, cheirar ou fazer o que fosse. Mas o mundo, de certa forma, entrou na igreja, mas de uma forma tão sutil que a gente não percebeu e a gente passou a viver como eles. E como eles, eu não estou diferindo a gente como se a gente estivesse fora do mundo. Mas nós somos filhos de Deus e a gente deveria manifestar um amor de Deus e não a batalha que tem sido travada e não a crise interna que tem sido gerada nessa sociedade pela ausência de Deus. E aí a gente começa a viver dessa forma. E esse texto fala, olha, não aprendam o caminho dos gentios. E eu comecei a pensar, qual a diferença? Por que ele diz não pratiquem? Não se amoldem, não vivam como os gentios. Ele diz mais profundo, não aprendam. Aprender é muito mais profundo e vai muito mais além do que só não pratiquem. Porque aprender passa por você investir tempo, investir seu coração, investir sua mente. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, Vânia, toca bateria como o Diego toca bateria agora, eu quero que você toque bateria. Ela teria muita dificuldade de tocar bateria, porque ela não aprendeu. Sim, se ela talvez sentasse um pouco ali com o Diego, com o Adriano, com o Pedro,
e sentasse e gastasse algumas horas de aprendizado, algumas horas estudando, talvez se eu falasse, Vânia, toca a bateria. Ela tocaria, porque ela tem um aprendizado e ela vai construir a prática. Só que o texto diz, olha, não aprendam. Ele diz exatamente dessa forma, não aprendam o caminho dos gentios. E o aprendizado passa por dedicação, por tempo gasto. Quanto tempo a gente tem gasto no aprendizado desse caminho dos gentios? E qual é o caminho dos gentios? É esse caminho que ele vai dizer, esse caminho de construção de ídolos. Eu não sei quais ídolos a gente construiu, eu não sei qual ídolo você construiu. Eu não sei se o seu ídolo, talvez, foi acreditar que você não está conseguindo um emprego só porque a economia está ruim. Eu não sei se o seu ídolo foi acreditar que o Deus economia, o Deus mamon, esse Deus já foi vencido. Eu não sei se o seu ídolo, talvez, seja acreditar que o seu casamento está em frangalhos, porque, eu não sei, talvez foi uma obra que alguém fez lá na encruzilhada. Não, existe um Deus que é maior do que todas essas coisas. Eu não sei qual foi o ídolo que você construiu, se o seu ídolo talvez tenha sido, sim, talvez a política. E aí você acha que quem vai resolver a situação nacional vai ser Lula, Bolsonaro, Ciro, seja lá quem for. Se quem vai resolver a situação global vai ser o Trump, o Biden, ou seja lá, a ONU. Não, existe um Deus que é maior do que todas as coisas. E aí esse texto diz, olha, não aprendam. Mas o que é não aprender? Aprender passa por literalmente eu sentar e eu gastar tempo com aquilo. Quanto tempo a gente tem gasto assistindo coisa que simplesmente não edifica em nada a nossa fé? Quanto tempo a gente tem gasto ouvindo coisas que simplesmente não edificam em nada a nossa fé? Sim, eu sei que é importante a gente se aculturar. Eu sou formado na Universidade Federal, sou formado em outros cursos na área de um monte de coisa, estudo, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estudar sobre religião, sabe? Me interessa bastante estudar sobre isso, mas ele fala sobre o aprendizado. É diferente de você simplesmente ganhar informação, é aprender, é investir tempo, sabe? E muitas vezes a gente tem investido tempo no aprendizado de uma cultura que não é a cultura dos céus. E ele diz isso. E o texto de Jeremias vai dizer isso. Não aprendam. Não gaste tempo com isso. Analise sua semana. Quanto tempo você tem gasto, talvez, ouvindo canções que não vão edificar, assistindo vídeos que não vão te edificar? Então, sim, ouça notícia. Eu assisto jornal, assisto todo tipo de jornal. Até jornal estrangeiro eu assisto, mas de vez em quando, na sua semana, eu não sei se o seu trabalho te permite isso, mas talvez no seu carro, ou talvez em casa, ouça uma pregação, não precisa ser daqui da igreja, se for o caso, ouve de outro lugar, mas ouça uma pregação, ouça uma canção que vai edificar a sua fé. Comece a sair um pouco desse caminho, esse caminho que ele diz dos gentios. Porque ele fala, olha, também ele vai dizer no mesmo texto, não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus. Parte do culto pagão daqueles povos, envolvia o terror também. Por que ele diz, não se atemorizem nos sinais dos céus? Porque, para um povo pagão, que adorava deuses pagãos, um eclipse, uma tempestade muito forte, era para se temer, era para se ter medo, uma vez que você não sabe que Deus é esse. Mas Jeremias está falando aqui para um povo que é o povo de Deus, o povo de Israel. Um Deus que criou os céus e a terra, o Senhor do universo. Como tem uma canção judaica que fala sobre uma das características de Deus, né, que é Adon Olam Asher Melech, que é Senhor, que é o Senhor do universo, que reina. Então, sim, ele é Senhor do universo, dos céus, da terra, do mar, como a gente cantou nesse pequeno trecho dessa canção. E esse Senhor, que é o Senhor dos céus, ele fala, olha, não fiquem com medo dos sinais dos céus. Ele não fala apenas das mudanças climáticas apenas, mas de tudo, de sinais, são sinais, não se atemorizem pelos sinais. Eu não sei você, mas eu tenho vivido desde o início dessa década, de 2020 para cá, pelo menos, a gente tem vivido nessa expectativa, parece que algo está para acontecer, eu não sei se mais alguém tem se sentido assim, mas eu não sei se é o fim de uma era, eu não sei se é o início de alguma coisa, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Já conversei até com o Martin Scott, que é profeta lá na Espanha, e ele fala, cara, também estou sentindo, mas nem eu sei o que é. Então, existe alguma coisa, mas a palavra diz, olha, não aprendam o caminho dos gentios, não fiquem com medo dos sinais, porque existe um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Então, sim, pode ser que a política mude de forma não favorável a gente.
Pode ser. Pode ser que a gente seja perseguido. E vou te dizer, se a gente olhar a história da humanidade, é comum que cristãos sejam perseguidos. A gente já foi perseguido muitas vezes. Mas a nossa fé não tem que estar pautada em Bolsonaro, Lula, seja lá quem for, nossa fé tem que estar pautada no Senhor. Porque é Ele que é o Adon Olam, Senhor do universo. Então a nossa fé tem que estar pautada nele. E ele continua dizendo, olha, não fiquem com medo dos sinais dos céus. E depois ele continua dizendo sobre as características desses deuses, né, pagãos, que eles enfeitam com prata e com ouro. E ele diz, olha, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Mas ele fala também dos costumes, um pouco antes, eu acabei pulando no versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. Os costumes dos povos são vaidade porque eles criam deuses para si próprios, né? Eles, mesmo sabendo que eles não têm poder algum, como o próprio texto vai dizer, e aí a gente, como eu disse, a gente constrói esses deuses para a gente. No fundo, você sabe que os deuses que você criou para si próprio são inferiores ao seu Deus, mas falta às vezes na gente aquele batismo de convicção, um batismo de convicção que não permite que você se afaste desse poder que é saber que o seu Deus é maior. Então nessa manhã que a gente seja batizado nisso, de não nos envolvermos com os costumes dos povos, que é vaidade, é vazio em si mesmo. Mas é importante que, para que a gente construa isso, que a gente construa esse caminhar, de não aprender esse caminho, de tentar evitar que a gente fique voltando os nossos olhos, voltando a nossa mente para esse mundo, é importante que a gente se lembre também dos feitos do Senhor, não apenas como o texto diz aqui, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome, e a gente cantou, grande és tu, Senhor, na criação, na terra, no céu, no mar, mas existe um segundo texto que a gente vai ler, mas que fala sobre a importância de também lembrarmos dos feitos do Senhor na nossa própria vida. Porque às vezes a gente olha para fora, e aí talvez você até enxergue o poderio de Deus sobre todas as coisas. Você enxergue o poderio de Deus sobre os governos, sobre o mundo, sobre o clima, sobre seja lá o que for. Mas talvez sobre você mesmo, você não consegue enxergar. Então abra a sua Bíblia. Agora sim, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler o primeiramente, versículo 8 a 12, e depois nós vamos ler do versículo 23 ao 25. Então, primeiro vamos ler 1 Crônicas 16, 8 ao versículo 12. Se você abriu, pode dizer amém? Amém. Então vamos ler juntos. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas. Eu sei que é chato pedir para repetir, mas repita comigo isso. Lembrem-se das maravilhas. Isso. Que a gente se lembre das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Para aqui. Lembrem-se. Ele fala lembrem-se e ele fala também sobre cantar, né? E a gente vai cantar logo mais. Quando os sinais vierem, quando o fim parecer estar próximo, que a gente se lembre da grandeza do Senhor e do seu tremendo poder. Então sim, talvez, às vezes a gente tem essa sensação de que o fim está próximo, de que algo está para acontecer, muitas vezes gerado pela ansiedade também. Mas a palavra fala para a gente também, né, lançar sobre o Senhor nossas ansiedades, mas às vezes ela vem, e aí a gente precisa se lembrar. Trazer a memória alegra o coração daqueles que buscam ao Senhor. Então eu não sei, nessa manhã, eu não sei qual é o que você precisa trazer à memória. De verdade eu não sei. Como eu disse, eu não sei se você veio para cá e, de alguma forma, não sei, o seu casamento está
está findando. Eu não sei se você está esperando uma resposta na justiça. Eu não sei se você está esperando, talvez, que o seu filho se converta. Eu não sei se você está esperando, como a gente já disse algumas vezes, a porta de emprego. Eu não sei se você está esperando a cura física de uma doença que ninguém achou ainda. Ou talvez se você até tem a cura e você não tem condição. Mas nessa manhã, como eu disse no começo, uma manhã de glória, uma manhã de lembrarmos da grandeza do Senhor. Eu brinquei até um pouco quando fui compartilhar com meu pai, uma pausa um pouco na exortação, talvez, e no ensino, para que a gente possa respirar e lembrar que existe um Deus que é grande, existe um Deus que é soberano, que é maior. Eu não sei nessa manhã, eu não sei de verdade, me desculpa descer, mas eu não sei o que você tem para lembrar nessa manhã. Eu não sei se foi a cura. Se eu pudesse perguntar em 3 ou 4 palavras, me dê uma lembrança das maravilhas do Senhor. Porque, olha, o texto fala de maravilha. Sabe o que é maravilha nesse texto? A palavra que ele usa no grego para maravilha é uma palavra que significa algo muito difícil de ser feito. É um feito quase improvável, um feito muito difícil. É algo que é tão difícil que você diz que é maravilhoso. E esse é o sentido dessa palavra utilizada aqui. Lembre-se das maravilhas. Então, eu não sei qual foi a maravilha que Deus fez na sua vida. Eu não sei se Ele resgatou a sua família. Eu não sei se Ele resgatou o seu coração nessa manhã. Eu não sei se enquanto eu estou falando, e eu não sou digno de nada, sou apenas um pecador, e talvez nesse pecador falando, Deus está trazendo à sua memória tanta coisa, e está confrontando o seu coração com a grandeza dele. Mas se eu pudesse perguntar em 3, 4 palavras, uma maravilha que o Senhor fez na sua vida, quantos poderiam dizer uma maravilha? Sim, o que Deus fez na sua vida? Se puder falar em voz alta, o que Deus fez na sua vida? Me libertou. Ele libertou. Mais alguém que possa dizer alguma maravilha? Pode falar. Curou da depressão. Mais alguém lá atrás, o que Deus fez na sua vida? Alguém que possa levantar a mão e falar? Pode falar em voz alta. A família dele. Então Deus tem tantas maravilhas na nossa vida, eu não sei, talvez você tenha muitos motivos. Se você quiser falar, o seu coração está pulsando para agradecer ao Senhor, essa é a sua oportunidade, essa é a manhã. Mais alguém quer falar das maravilhas do Senhor? Pode falar. Ele me fez uma mulher digna, uma mãe de muitos filhos, e me ensinou o que era o amor. Amém. Mais alguém que quer falar da grandeza do Senhor? Pode falar. Ele me curou do câncer. Glória a Deus, você pode glorificar, meu irmão. Deus é grande. Meus irmãos, que a gente possa glorificar o Senhor da grandeza desse Deus. Quer falar também? Já falou? Sim, fala. O resgate da minha mãe que está aqui hoje. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Meu irmão, glória a Deus. A gente precisa, às vezes, quebrar a liturgia para lembrar, sim, lembrar da grandeza de Deus. Então, sim, talvez você já precise um doido igual a mim descer aqui só para dar o microfone para alguém falar algo que talvez esteja pulsando no coração. Talvez você não tenha a oportunidade de subir aqui nesse palco e falar como eu estou falando aqui. Mas nessa manhã, se você puder, diga para o Senhor: Senhor, muito obrigado pelas grandezas que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. No momento de crise, no momento de dor, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela salvação da minha família. Obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor trouxe na minha vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Nós te gloriamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, levante um altar de adoração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Se você quiser se levantar, se levante. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
no seu lugar, só mais um pouquinho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Não por nós, mas pelo Senhor, Pai. Mas, às vezes, mesmo lembrando das grandezas de Deus na nossa vida, na criação, a gente se pergunta, mas Pai, e o que vem depois? Tá, o Senhor me curou. Mas e se vier de novo uma crise? Mas e se a depressão atacar novamente? Eu não falei, mas eu citei numa primeira mensagem que eu preguei esse ano, em 2020, eu passei por uma depressão tão forte sim, depressão, tive ideação suicida por vários motivos, mas graças a Deus isso foi passado. O Senhor curou dessa depressão, mas pode ser que ela volte. Porque existe um Deus que é soberano até na depressão. Existe um Deus que é soberano até quando a cura não vier. Existe um Deus que está reinando até quando a crise vier. A crise política, econômica, não sei. Mas existe uma forma, não uma fórmula, mas uma forma de nós voltarmos para Ele e nos lembrarmos dEle. Abra sua Bíblia, no último texto que vamos ler nessa manhã. Apocalipse, agora sim. Apocalipse, capítulo 4. Esse texto de Apocalipse 4, enquanto você abre, em Apocalipse capítulo 3, quem já leu, se você depois puder ler, o anjo está falando algumas coisas para as igrejas. Hoje ele vai falando sobre a igreja de Sardes, Tiatira, enfim, de todas da Galácia, e vai falar sobre as características dessas igrejas. E esse texto em específico, ele tem 3 aplicações, pelo menos é o que eu vejo, né? Não é o texto que a gente vai ler, tá? O capítulo 3, mas ele tem 3 aplicações. Seja porque a aplicação histórica, né? Ele está falando para igrejas que existiam naquela época mesmo. Uma outra aplicação é falar de igrejas através dos tempos, né? Então, uma igreja, através do tempo, em determinado momento, a igreja de Cristo se pareceu com a igreja de Tiatira. Vocês me ouvem bem? Mutou aqui. Não sei, talvez seja no decorrer da história. Uma outra aplicação, na verdade são 4, né? A terceira aplicação seria para igrejas que manifestam, através dos tempos, mas igrejas que manifestam uma das igrejas específicas. E uma quarta aplicação seria que todas as igrejas, de certa forma, têm características de todas as 7 igrejas. Seja lá qual for a aplicação que você vai utilizar no capítulo 3, o capítulo 4, ele começa falando, leia comigo, versículo 1. Depois destas coisas, para aí. Depois destas coisas. Então, sim, obviamente, ele está falando depois das coisas que o anjo falou. Mas também, sim, depois dessas coisas que aconteceram também, pode ser. Porque ele está falando depois das coisas daquela igreja, depois do que ele falou. Então, talvez assim como esse texto começa falando depois dessas coisas, então talvez depois da sua cura, ou talvez depois da não cura, ou talvez nessa época de Covid, depois da perda de alguém que você ama, depois da perda de um emprego, depois dessas coisas, ele continua dizendo, leia comigo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Essa porta aberta que João está vendo aqui, ele olhou, depois das coisas tendo acontecido, ele olha e vê uma porta aberta. Essa porta foi aberta há 2000 anos atrás. E ela ainda está aberta. Essa porta está aberta hoje aqui de manhã. Essa porta vai estar aberta amanhã, quando você estiver em casa. Essa porta vai estar aberta até eu não sei quando, porque ele disse que voltaria. Então eu não sei. Até o pastor Márcio trouxe isso na aula da Escola da Bíblia essa semana. Pelas datações, eu fui pesquisar, é verdade, pelas datações romanas, é bem provável que Jesus não tenha nascido no ano 0, né? Porque essa datação foi equivocada. Então é bem provável que Jesus teria nascido bem antes do ano 0. Jesus nasceu antes de Cristo. Se você pesquisar, você vai ver que na história é verdade isso. Então é bem provável que Jesus tenha nascido, não sei, aí há uma discussão de datação e tudo mais. Então, a gente talvez esteja 4, 5, 6, e aí os autores, já vi que alguns autores discutem sobre isso, alguns anos atrasados, de certa forma.
Então, se você pensar dessa forma, nessa década agora, é bem provável que a gente vá completar exatamente 2000 anos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, no final dessa década. Então eu realmente não sei se isso é apenas um apontamento profético para uma nova estação. Eu não sei se o Messias está voltando mesmo ou não. E talvez esteja. Você quer que Jesus volte? Amém, a gente tem que querer isso, a gente tem que querer que ele volte. Então eu não sei se talvez esse texto, essa realidade, né, histórica, talvez aponte e esse sentimento no nosso coração seja simplesmente, sabe, o coração remoendo porque o papai está voltando. Eu não sei se é, mas se for, essa porta que João viu, talvez se feche. Então aproveite enquanto essa porta está aberta. O caminho, sabe o caminho que ele fala, a gente leu lá no começo em Jeremias? Ele fala, olha, não, lá em Jeremias 10:2, né, não aprendam o caminho dos gentios, porque o caminho que a gente crê é o caminho que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho que abriu uma porta há 2000 anos atrás, nessa manhã abre essa porta novamente. E essa porta está aberta, e ela está aberta a todo momento. Só que a gente não está falando de algo, de uma porta, sabe? A gente está falando de algo físico, uma porta de madeira, em nenhum lugar. E a gente vai continuar no texto. Voltando de novo, Apocalipse 4. No versículo 1 ele diz isso: depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui. Eu não sei qual a versão que está dando aí. Suba para cá. Essa versão está muito boa, NVI. Eu vou ler lá, está passando aqui, mas está ali atrás também. Como voz de trombeta disse: suba para cá e olhe, mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Se você quer saber o que vai acontecer depois, a gente precisa subir. Você precisa subir. Mas não é subir para um lugar. Porque lembra que os discípulos falaram: mestre, para onde? Não, para quem iremos nós? Então não é um lugar, é uma pessoa. Então se você está passando por esse momento de entender, Senhor, o que vai acontecer? Se a sua ansiedade está latejando no seu coração, na sua mente, suba, mas não suba para um lugar, suba para uma pessoa. Fecha a porta do seu quarto, ou no seu carro, ou no trem, ou no metrô, ou na van, ou seja lá onde for, fecha a porta do seu quarto e fala: Senhor, essa porta está aberta, então Pai, me leva aí para cima para entender o que vai vir depois, porque aqui de baixo eu não estou enxergando, Senhor. Pai, eu não enxergo qual é a solução para a política, eu não enxergo qual é a solução para o meu casamento, eu não enxergo qual é a solução para a minha saúde, eu não enxergo qual é a solução para os meus filhos, para os meus pais, Senhor, para a minha alma, para a minha depressão, para a minha ansiedade. Então, papai, me leva aí para cima, para que eu enxergue, para que eu veja o que o Senhor vê. Talvez seja essa necessidade que você tem que, seja essa atitude que você tem que tomar na sua semana, eu não sei. E ele continua e diz, versículo 2: imediatamente, depois de ter subido, depois de ter entrado nessa porta, ele diz: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Alguém estava sentado no trono. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que ele não tivesse subido, mesmo que ele não tivesse entrado por essa porta, mesmo que ele não tivesse trilhado o caminho, alguém estava sentado no trono. Então, ainda que você decida não buscar, ainda que você decida não subir, ainda que você decida continuar confiando nos seus deuses de madeira, cheios de ouro e prata, que se não tiver um prego no pé, cai, existe um Deus sentado no alto e sublime trono, que governa, que reina as nossas vidas, que rege a nossa mente, que rege o governo, que rege o planeta, que rege todas as coisas. Então a gente precisa subir, mas não é, de novo, ele fala, olha, ele diz isso, suba até aqui, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Subir é um degrau mesmo, é um degrau, lá vai o doido de novo, mas é um degrau, é você simplesmente, olha, aqui eu não enxergo muita coisa, daqui eu consigo enxergar um pouco mais, e daqui eu enxergo um pouco mais, e daqui eu enxergo um pouco mais, até chegar no momento em que eu vou estar do lado dele. Então realmente é uma construção. Então eu sei, no começo não é fácil. E de novo, eu sou um jovem como qualquer outro, que fez besteira pra caramba na adolescência, que de vez em quando ainda peca mesmo, mas que apesar disso,
se esforça para degrau a degrau, ainda que talvez você escorregue do segundo e caia para o primeiro, que fica tentando subir, então tente subir, mas isso passa por um batismo de convicção. Então nessa manhã, peça ao Senhor, Senhor, converte o meu coração para essa verdade, me converte o coração para essa palavra. Pai, não por mim, mas pelo que o Senhor tem para fazer. Então assim, peça ao Senhor, Senhor, me mostra. E aí quando você enxerga, quando você sobe os degraus, você consegue... Não é que os degraus, eu estou falando que existe alguém que seja mais espiritual que alguém, mas sim, existem pessoas que conseguem enxergar um pouco mais além do que outros, porque passa pela dedicação. Lembra? Jeremias 10:2, não aprendam, é aprendizado, é você aprender, é você sentar. Sim, às vezes, cara, eu chego cansado e fui forçado essa semana pela aula da carta aos Hebreus, capítulo 2, que a gente foi tratar na classe de ensino. Eu cheguei do trabalho cansado durante a semana, eu tenho chegado às vezes 8 e pouca da noite do trabalho longe, cheguei cansado, e eu e o Sueli, a gente dá o nosso jeito lá, cozinha, limpa, a gente dá o nosso jeitinho em casa. Cheguei cansado, tive que parar, sentar, abrir a Bíblia, cansado, com o olho batendo e tendo que estudar a palavra. Faz parte, dá trabalho, mas a gente não faz isso para aprender o caminho dos gentios? A gente não faz isso quando a gente tem que fazer uma faculdade? A gente não faz isso para conseguir um emprego melhor? A gente não faz isso para conseguir, às vezes, gasta um tempão se embelezando, ou seja lá o que for, para poder conseguir um marido, uma esposa, uma namorada. Você não gasta seu tempo no aprendizado sobre, e eu estou aprendizado até por causa da maquiagem, ou seja lá o que for, para poder ficar mais bonito. Você não gasta seu tempo na aprendizagem de tanta coisa, de bolsa de valores e de um monte de coisa para poder... A gente precisa aprender esse caminho, mas não um caminho que nos leva, como diz, um caminho... que ele fala lá no texto de Jeremias, de vaidade, vazio, mas um caminho que nos leva a uma porta, que nos leva a algum lugar, que nos leva a subirmos para que a gente possa enxergar o que vai acontecer depois dessas coisas. Então, não importa o que ou quando, alguém sempre esteve assentado no trono. Se coloque de pé no seu lugar. A gente vai cantar uma canção, a gente vai ministrar uma canção nesse momento. E eu queria realmente que você... nessa manhã, enquanto essa canção é ministrada, que você tentasse, de olhos fechados talvez, ou se você se preferir de olho aberto, enxergar esse Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Vejo, Senhor, vejo, Senhor. Se você puder, feche os seus olhos, levante suas mãos. Se entregue a esse Deus. Adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Vejo, Senhor. Cante essa canção pensando exatamente no problema que você precisa. Senhor. Veja o Senhor sobre a sua enfermidade, veja o Senhor sobre a sua dor, sobre a sua depressão. Veja o Senhor sobre a sua crise interna. Sim, Senhor. Do povo desta terra, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre Cordeiro está sentado no trono, meu irmão. reinando para sempre. Vejo, Senhor. Cordeiro está sentado no trono. Cordeiro que foi sacrificado. No trono tem um cordeiro degolado sentado, sangrando. Embora levemos para a eternidade um corpo glorificado, Ele quis levar as marcas dos cravos nas suas mãos e pés. O que está sentado no trono é um cordeiro que foi morto e reviveu. Ele está sentado no trono.
Por isso o convite dele é, como disse aqui o Aleph, suba até aqui. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos convida hoje a subirmos desse nível de mediocridade, de ideologias, discussões filosóficas, políticas. Vamos subir, por favor, feche seus olhos e suba. Alguém nessa manhã que diz, eu preciso subir, eu preciso sair desse nível de mediocridade, eu preciso sair dessa crença religiosa, evangélica, limitada. Eu preciso subir para um nível do sobrenatural, das maravilhas do Senhor. Se você deseja encontrar esse ambiente de céu, levante as suas mãos, vamos orar nessa hora mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, João disse, quando eu subi, eu fui tomado pelo Espírito e vi alguém assentado no trono. Enquanto a carne nos domina, Senhor, enquanto a intelectualidade nos domina, enquanto os raciocínios lógicos nos dominam, nós não te vemos, Senhor. Nós só te vemos quando somos tomados pelo Espírito. Então vem agora, Espírito Santo, toma essa igreja. Vem, Espírito Santo, toma essa igreja. Toma essa igreja, Espírito Santo de assalto. Toma-me, Espírito Santo. Chore, quere balabarabara, chore, querebas. Vem, Espírito Santo, e toma. Toma essa igreja. Toma essa igreja, Espírito Santo, toma. Diga, Espírito Santo, toma minha vida. Entregue-se agora. Diga, Espírito Santo, toma minha vida. Batiza-me, Senhor, nesse batismo de convicção. Batiza-me, Senhor. Dá-me convicção de quem Tu és. Dá-me convicção, peça isso a Ele. Ore, aumente a intensidade, meu irmão. Aumente a intensidade, ore, igreja, ore. Santo, Santo é, Santo é. Espírito vem. Santo é. Cante a santidade dele, Ele é único. Santo Cante. Santo. Vem, Espírito, e queima, Espírito. E os 24 anciãos te adoram. Vem, Espírito. Toma essa igreja, Espírito. Tira-nos da mediocridade. Tira-nos da mediocridade, Espírito Santo. Tira-nos da mediocridade, Espírito Santo. Assalta-nos daqui, Senhor. Toma-nos de assalto, Espírito. Santo é o Senhor. Não tenha pressa de sair do lugar da adoração. Não tenha pressa de sair do lugar da adoração. Santo é, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo és, Santo é, Santo é o Senhor. Diga que Ele é santo. Santo és, santo és, santo é o Senhor. O Senhor fez um convite a João. Eu quero fazer alguns convites aqui hoje. Alguém entre nós que admite de verdade, se o Farney, eu não tenho mais convicção. Eu até vou aos cultos, eu espero sentir alguma coisa. Aí quando eu sinto alguma coisa, parece que eu creio. E tem hora que eu não sinto nada, aí parece que eu não creio. Mas o crer não tem a ver com sentir. Tem a ver com revelação. Tem a ver com convicção. Por mais que tudo esteja caótico lá fora, o Senhor está assentado no trono. E se você perdeu a convicção, eu quero orar por você hoje, por um batismo de convicção da revelação de quem Ele é. E se você tem coragem de admitir isso, vem aqui à frente. Você que diz, eu honestamente perdi a convicção. Eu tenho vindo aos cultos, eu procuro me esforçar, mas eu oro e não sinto nada, eu não consigo sentir mais nada, eu não consigo mais acreditar de verdade, não há mais convicção em mim de quem Deus é.
Você é honesto o bastante para admitir isso? Então suba até o altar. Venha até perto. Vença o seu orgulho e admita: eu preciso voltar a ter convicção. Alguém que diz sim para isso? De verdade? Se há, vem aqui à frente. Eu tenho plena convicção no Espírito que há pessoas sem convicção aqui nessa manhã. Eu quero orar para que o Espírito Santo te batize com a convicção dele. Nós não fomos chamados para ser guiados por sentimentos, mas por convicção. Fé é mais do que acreditar. É a revelação de quem ele é. E se alguém entre nós perder essa convicção, tem andado na igreja domingo após domingo, culto após culto, e não sente mais nada de Deus, não consegue mais perceber claramente quem Deus é, eu quero orar por você nessa manhã. Alguém entre nós aqui assim hoje? Vem aqui à frente, traz ele, pode vir. Isso, vem. Traz para cá quem sente isso. Aqui na frente. É difícil se expor, sei disso. Mas aprenda uma coisa. Nós começamos a vencer a nossa carne quando nos expomos. A carne tem que ser levada para a cruz. Ser sacrificada. Dizer: aqui está o meu ídolo. O meu ídolo é a minha ração. O meu ídolo é a minha convicção humana, que está me impedindo de ter convicção de quem o Senhor é. E eu quero quebrar esse ídolo hoje, expondo ao vitupério. Há mais alguém sem convicção nessa manhã, que tem andado pensando em desistir de tudo por causa disso, que tem até verbalizado: onde está Deus nessa hora? Cadê Deus? Que abençoa todo mundo e não me abençoa. Cadê esse Deus? Todo mundo fala, mas na minha vez não chega. Se você está nesse nível de incredulidade, entenda uma coisa, meu irmão. É uma batalha espiritual na sua mente acerca disso. E você vence isso com humilhação, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E uma das formas de se humilhar é se expondo, dizendo: eu não consigo mais crer dessa forma. Eu quero voltar a crer com convicção. Pela última vez, há mais alguém que diz: sim, eu preciso dessa oração? Eu vou orar por essa irmã que está aqui na frente, que foi corajosa bastante para vir. Eu queria que alguém ficasse perto deles. Estão chegando aqui. Isso, pode vir. Eu sei que é difícil admitir isso. Eu queria que para cada irmão que está aqui, houvesse um intercessor atrás dele. Amém? Mantendo a certa distância, mas impondo as mãos sobre ele. Para cada irmão, um irmão. Para cada irmão, uma irmã. Vamos orar por convicção nessa manhã. Aqui, varão. Pode vir aqui, irmão de Deus. Espírito Santo. Qual o seu nome, irmão? Qual o seu nome? Oi? Newton, Deus não colocou ponto final no teu ministério, está ouvindo? Ele não aceitou de volta. Está ouvindo, Milton? Ele não aceitou de volta. Ele traz à tua memória hoje palavras na tua adolescência que você ouviu da parte de Deus, sobre o teu chamado. Você nem sabia quem ia ser. Ele se revelou a você de forma muito clara. E traz de volta os teus 12 anos de idade, meu Deus. Os teus 12 anos de idade, naquele momento específico que Ele falou contigo. E te reconecta hoje com o chamado dEle na tua vida. Ele não colocou um ponto final. Nem todos vão ser chamados e percebidos pelos homens, entende? Mas Deus tem chamado você, meu irmão. Ele não desistiu do teu chamado. Ele vai te batizar com convicção aqui hoje. Espírito Santo, aqui estão meus irmãos e irmãs, orando por um batismo de convicção, Senhor. Muitas vozes têm afetado nossas mentes, Senhor. Muitas vozes, muito ruído, Senhor. Muito ruído de ídolos. Efatá, abre-te. Abre os ouvidos, abre os olhos desses irmãos e irmãs. Toma, Espírito, cada um deles. Toma cada uma delas. E mostra o trono, Senhor. Mostra o trono, Senhor. E mostra alguém sentado no trono. No trono tem um cordeiro, Senhor, degolado. Um cordeiro que morreu e está vivo. Oh, rabachore querebas. Vem com a tua convicção, Espírito. Vem com a tua convicção, Espírito. Vem com a tua convicção, Espírito. Vai até a divisão da alma e do Espírito, Senhor. Das juntas e medulas. Vem discernir as intenções. Agora, Senhor, nos levantamos contra toda voz familiar, todo espírito familiar de incredulidade,
Começa, Deus, um tempo novo de conexão espiritual com essa pessoa agora, Senhor. Revela o trono, Senhor. Que eles vejam o trono, Senhor. E alguém é sentado nele. Há um cordeiro imolado sentado no trono, Senhor. Ele é capaz de abrir os selos, de abrir o livro. Ele é capaz, Senhor, de revelar todas as coisas. Oramos hoje por um batismo de convicção de quem o Senhor é, no coração e na mente de cada pessoa. Você pode dizer amém? Amém. Volte para o seu lugar crendo nisso. Volte para o seu lugar crendo nisso. Ainda com os olhos fechados um pouco mais. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sou um pecador e me perdi. Mas o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Me encontre hoje. Me salve hoje. Eu quero ser teu filho. Por isso, eu confesso com os meus lábios o que eu creio no meu coração, que Jesus vive e é Senhor. E de acordo com a palavra de Deus, isso me faz salvo. Amém. Alguém que fez essa oração comigo aqui hoje e não tinha feito essa oração ainda, alguém que ainda não tinha convicção, que te entregue o seu coração a Jesus. Não estou dizendo só de culto, mas eu nunca tinha tomado a decisão firme de entregar a Ele a minha vida, o governo da minha vida. E hoje eu quero confessar isso. Ou então eu até tinha tomado essa decisão, mas me afastei tanto dele, que eu passei a acreditar que não era mais dele. Eu já quero confirmar que eu sou dele. Eu quero me entregar meu coração. Eu quero segui-lo. Eu quero me aliançar com os irmãos. Eu quero fazer parte dessa família e proclamar o reino de Deus ao mundo. Se eu estava distante e quero voltar, ou se eu nunca tomei a decisão e quero tomar hoje, eu quero orar por você. Levante a sua mão. Alguém que diz sim, eu quero hoje entregar meu coração a Jesus. Eu quero hoje voltar à comunhão do corpo de Cristo, à família de Deus. Alguém que diz sim a isso? Alguém, amém? Vem cá, varão, pode vir então, em nome de Jesus. Alguém que diz sim, eu quero hoje confessá-lo como Senhor. Se eu quero hoje me reconciliar com Ele. Há mais alguém que diz sim? Há mais alguém que diz sim? Eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero me reconciliar com Ele. Ou eu quero confessar a Jesus como Senhor, que eu não fiz até hoje isso. Eu vou à igreja às vezes, assisto os cultos, mas eu nunca tomei a decisão. Eu já quero confessar. Eu quero confessar publicamente que eu sou um filho dele e quero servi-lo. Há mais alguém? Amém, glória a Deus. Está aqui o teu filho, Senhor, que volta para casa, teu ungido, a quem o Senhor já comunicou que não desistiu do que tinha proposto para ele, para quem o Senhor já disse que não colocou um ponto final na história do ministério, do chamado dele. Eu sei que o Senhor relembrou hoje esse irmão, como foi dito na palavra profética, coisa da sua adolescência que ele ouviu do Senhor, desde os seus 12 anos de idade. O Senhor trouxe à tona hoje, novamente, hoje, Pai. Então que ele recupere a caminhada no Senhor e que o novo tempo comece na vida dele. Nós o abençoamos e recebemos em amor, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, não caminhe sozinho, tá vendo? É muito difícil caminhar sozinho. Olha para trás, olha que família bonita te recebe. Espero aplaudir o Senhor. Seja bem-vindo, pastor Ed, cuide do nosso irmão. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos encerrar nosso culto. Muito grato pelo que Deus fez conosco aqui hoje. Tremendo, né, irmãos? Poxa, Priscila, a gente nunca mais tentou aprender uma palavra, né? Quem espera tentar aprender hoje de Libras hoje? É hoje? Uau! Então repete aqui, pessoal. Dia Nacional da Pessoa Surda. Repetir mais uma vez, vai lá. Dia Nacional da Pessoa Surda. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda que tivemos aqui. Obrigado pelo teu agir, pelo teu mover entre nós. Mais uma vez agradecemos pela vida do irmão Roberto, da irmã Aparecida, que hoje completam
34 anos de casados e oferecer culto em ações de graças ao Senhor. Agradecemos pela nossa cidade de Mesquita, que ontem completou 22 anos. Agradecemos por esse dia, que é um dia de memorial para as pessoas surdas. Que essa igreja se comprometa com os surdos, para que eles possam ouvir o Evangelho através de Libras. Obrigado pela palavra que recebemos nessa manhã, Senhor. Por favor, toma-nos, Senhor, como disse João, toma-nos pelo Espírito e nos tire dessa mediocridade, desse lugar de escuridão, de confusão, nos leva para cima, onde poderemos ver alguém sentado no trono. E aí as questões em volta de nós não nos afetarão tanto mais assim, que nós estaremos olhando para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor, bom domingo, vamos com Deus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és